Em 9 de setembro de 2019, o empresário George Miller quase morreu durante uma viagem de carro em um dia com a temperatura de 20 graus Celsius abaixo de zero. Ele conta que sua experiência de quase morte foi impressionante e inesquecível, e ele tinha dado férias coletivas em sua empresa durante 30 dias e estava viajando pela autoestrada para uma reunião com outro empresário, mas a temperatura era bem baixa e estava nevando bastante. Era um longo percurso de 600 quilômetros e ele parou para abastecer o carro e depois seguiu em frente. Os funcionários do posto de gasolina disseram que era prudente não viajar, mas George argumentou que não podia perder a reunião. Era algo que envolvia um negócio com muito dinheiro, passaria por um longo percurso de zona rural sem muitas cidades, e iniciou a viagem. Então o sistema de aquecimento do carro parou de funcionar em um momento crucial para a manutenção da temperatura corporal, quando estavam na autoestrada há cerca de 3 horas. Vamos começar o relato detalhado de George. Eu estava com minha esposa e tínhamos casacos, mas eu sempre tive sensibilidade ao contato com o frio extremo. Meus pulmões inflamam bastante quando estou exposto a temperaturas muito baixas. Então falei com minha esposa e decidimos retornar para casa, e nossa cidade ficava a cerca de 200 quilômetros de distância. Fiquei preocupado porque o telefone não funcionava na nevasca e não teria como explicar que eu não poderia ir ao compromisso planejado. O frio parecia penetrar pelas minhas pernas e atingir meus pulmões. Gradualmente, fui me sentindo mais exausto e debilitado. Então percebi que a minha capacidade de respirar estava se tornando impossível. Comecei a ter cólicas, e paramos para perguntar onde se localizava o hospital mais próximo, mas não conseguíamos encontrar ninguém, e após vários minutos, falamos com o motorista de um carro e ele nos disse que estávamos a uns 2 quilômetros do pronto-socorro, e tentei continuar acelerando e usando a embreagem do carro, mas não tinha mais a coordenação motora das pernas e vi que tinha de parar o automóvel. Tinha de chamar a ambulância, estava engasgando bastante. Comecei a ter certeza que iria morrer e tentei ligar para meu filho para me despedir, mas o telefone não funcionava corretamente, por causa da nevasca intensa. Não conseguíamos ligar para lugar nenhum. Não era possível chamar a ambulância e se chamássemos, não saberíamos dizer a nossa localização pois estávamos dentro do carro em um lugar desconhecido. Eu fiquei desorientado, parei o carro e abri a porta e tentei sair, mas caí no chão. Minha esposa ficou muito nervosa e foi me ajudar. Me empurrou para o banco de passageiro e foi dirigindo com muita rapidez, encontrou pessoas na estrada e foi colhendo detalhes mais precisos sobre o local exato do hospital. Não tinham pessoas nas ruas e tinha de perguntar a motoristas que passavam na rua. Então chegamos no hospital em alguns minutos. Eu já estava inconsciente e os enfermeiros me levaram para dentro do pronto-socorro e iniciaram a ressuscitação cardiopulmonar. Me senti como se evaporasse de meu corpo e abandonei minha estrutura física. Vi os médicos sobre meu corpo tentando me reanimar. Fiquei muito indiferente e tudo estava bem comigo. Não tinha muito interesse com minha possibilidade de morrer. Eu me sentia totalmente desvinculado e desconectado, isso era muito agradável de se vivenciar. Não vi nenhum túnel e imediatamente entrei na luz ou talvez a luz veio até mim, e era mais forte que o sol, mas não ofendeu minha visão e me senti protegido. Não pode ser entendido com palavras humanas, e tudo começou a acontecer ao mesmo tempo. As palavras para descrever são fragmentos inadequados para relatar a situação. Eu fui penetrado e absorvido por um amor incondicional e pacífico.
E todo esse poder foi direcionado para mim como se aquela energia universal me dissesse que eu era muito importante para ela, e eu seria amado e acolhido por toda a eternidade. Foi isso que eu senti. Não importava se eu tive imperfeições durante minha vida, eu estava sendo absolutamente aceito e acolhido. E quando eu fui recebido por aquele poder amoroso, eu tinha um conhecimento e sabedoria muito além da capacidade humana. Infelizmente, quando eu retornei ao corpo, minha estrutura física não era capaz de absorver tanto poder e inteligência. Eu não precisava perguntar nada à luz porque eu me tornei parte da luminosidade amorosa e tinha o compartilhamento da sabedoria, tinha o poder da luz. Eu me senti expandir para o infinito e me tornei tudo. Eu abrangia todo o universo ou o infinito. Eu estendi minhas mãos e senti tocar os limites do universo. Mas não eram mãos que eu tinha. Era como uma bola de energia expandida. Eu era uma mentalidade e uma consciência feita de energia espiritual e tinha poderes que um ser humano não imagina que exista. Eu não era mais eu mesmo. Não havia mais tempo nem espaço, e nada podia me limitar. Eu percebi as galáxias e estrelas como se fossem grãos de areia dentro da minha consciência. Percebi que existia muita vida orgânica no universo e que tudo era amor e harmonia. Eu tive essa sensação, mas sei que quem está vivendo em um corpo físico não consegue ter essa mesma vivência. Um ser espiritual não tem muitas semelhanças com seres animais feitos de carne. Do meu ponto de vista, tudo era perfeito e a paz era eterna. Eu sentia a vida orgânica por todo o universo emitindo uma energia específica que eram como pontos de vibração diferentes. Eu vislumbrei muitas coisas e tive acesso a uma sabedoria absoluta, mas quando retornei ao meu organismo, não pude absorver tudo. Seria como um pernilongo se tornar um ser humano e pensar como uma pessoa e depois retornar a ser um inseto. A estrutura não consegue guardar todas as informações que lhe foram concedidas. Eu estava dentro desta luz tendo uma superconsciência e um conhecimento ilimitado. Então, me senti sendo puxado com um grande vigor. E a luminosidade foi ficando distante e vi uma escuridão e me senti penetrando em uma massa minúscula e grosseira. Me senti espremido e angustiado e foi quando eu acordei no hospital. Eu sabia o nome do médico que não conhecia. Eu tinha morrido e tinha sido ressuscitado por massagens cardíacas. Depois de alguns dias, tentei explicar aos meus filhos e esposa, mas eles não acreditam nisto, e não quiseram compreender a situação. Depois disso, eu caí em uma profunda depressão. Minha esposa não aceitava o que eu lhe contava e disse que eu estava em uma crise existencial. Éramos casados há 30 anos e tudo foi ladeira abaixo tão rápido e pediu a separação. Meus amigos também não entenderam e começaram a se afastar de mim. Não queriam falar sobre espiritualidade. Começaram a me achar uma pessoa esquisita por relatar a experiência. Eu senti como se tudo estivesse desmoronando e estava desadaptado para ser novamente a antiga pessoa que eu era. Ironicamente, eu tinha sido tão amado e acolhido pela luz amorosa e as pessoas estavam me abandonando de forma egoísta. Eu não sabia como lidar com minha depressão e as medicações não faziam nenhum efeito e já tomava os comprimidos há 8 meses. Então, o médico me mandou ir na casa dele no sábado. Foi algo bem excêntrico porque o médico perguntou se eu acreditava em Deus e eu disse que sim. Então, ele me disse para eu pedir ajuda a Deus. E eu então, pedi ajuda de Deus. Ele falou para eu falar com mais fé e intensidade, e eu fui falando e ele exigia mais fé e que eu tivesse certeza das minhas palavras pedindo ajuda de Deus para me curar. Chegou um ponto que eu estava gritando com todas as forças de meu pulmão e então, senti uma energia densa me rodeando e penetrando em mim. Me senti possuído por algo divino.
Comecei a chorar e agradecer e depois disso, fiquei absolutamente recuperado e não tenho mais depressão desde este dia. Quando eu estava com depressão, eu não conseguia falar com ninguém. Estava sem motivação e deste dia em diante voltei a falar com todos tendo minhas emoções e pensamentos restaurados. Desde então me sinto disposto e feliz e já se passaram 2 anos. Hoje eu ajudo voluntariamente tóxico-dependentes com aconselhamentos e orientação.